Graças a Deus. Mais uma vez eu quero saudar o senhor presidente, os demais membros que compõem a mesa e todo o plenário com a santa gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Está muito bom o som. Muito obrigado. Os irmãos que estão operando o som aí. Vamos ler capítulo 12, versículo 11. O 12, e daqui para frente. Começar no 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12, pode ler, irmãos. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora eu sou os membros do corpo, cada um deles como diz. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E ao que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é amado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos o dom de milagre, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Vamos ler o 31 junto? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Pela bondade de Deus, nós estamos mais uma vez numa convenção escola bíblica e nós temos o privilégio de estarmos aqui para ouvirmos, para falarmos, para sentir, para fazer sentir uma bênção. Eu quero falar para os irmãos uma coisa muito interessante. Me chama muita atenção quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e os discípulos, Pedro, com aquele jeitão dele, Pedro diz assim, não, meu pé o senhor não vai lavar não, porque o senhor é o mestre, eu que devia lavar os seus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar o seu pé,
você não tem negócio comigo, não. Você aprende o que eu estou fazendo, fica quieto. Aí Pedro também, querendo, sei lá, se fazer uma média com o mestre, disse, bom, então é o seguinte, lava minha mão, lava minha cabeça. Aí Jesus falou para ele, ó, você não precisa. A palavra que eu vos tenho falado, essa tem te limpado. Qual é a minha linha de raciocínio aqui? Não adianta nós sermos ensinadores. Não adianta nós sermos pregadores. Não adianta nós sermos evangelistas. O que adianta é nós entendermos que a palavra de Deus precisa causar mudança na minha e na tua vida quando a ouvimos. Nós estamos correndo um sério perigo de saber muito a respeito da palavra de Deus e praticar muito pouco. E eu confesso para os irmãos que eu estou ficando não decepcionado, porque o nosso Deus, quando nos chama, não é Deus de confusão, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos faz entender o tempo em que vivemos, mas nós estamos vivendo um contexto muito complicado. O irmão cantou o hino aqui, a irmã cantou o hino. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O inimigo tem trabalhado de tal maneira nesses últimos dias, e nós estamos vivendo o último momento da igreja. Alguém pode falar, pastor, mas eu ouço falar isso há muito tempo. Mas eu quero dizer para você que há muito tempo você não ouvia falar que Israel tinha voltado. E há muito tempo você também não ouviu falar que já faz 70 anos que Israel está estabelecido. E a gente está vivendo. E parece que a coisa não está acontecendo nada. E os crentes, em vez de se envolver mais com a presença de Deus, se envolver com as coisas de Deus, estar mais preocupado, viver na sintonia. A irmã começou a cantar aqui o hino e falar como fomos resgatados. Qual foi o preço que foi pago? Irmão, nós temos que ser ressonante. O que é ressonância? Lembra com os irmãos mais antigos, quando nós tínhamos aquele rádio com o dial, nós pegávamos ali e ficávamos tentando entrar na frequência, entrar na ressonância. Aí o rádio fazia aquele barulho. E a gente, agora não, agora está tudo mais moderno aqui, a evolução da ciência. Crente é o seguinte, meu irmão, está no ambiente, falou que foi comprado pelo sangue de Jesus, que foi comprado pelas feridas de Jesus. Você às vezes está no culto, está meio desligado, mas de repente o Espírito de Deus começa a colocar você na sintonia. Aí a cantora canta e nós começamos a responder. Poxa, pastor, mas o senhor vai falar de unidade, está nessa conversa? É essa mesmo. Porque é o seguinte, amados, eu quero falar de unidade, lendo esse texto, mas eu quero me basear lá no livro de Gálatas, porque o negócio é o seguinte, irmão, não haverá unidade, porque todos nós somos salvos, todos nós que estamos aqui, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui, estamos selados para o dia da redenção. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, fomos chamados no corpo com uma função. Todos nós estamos aqui nesta manhã para vivermos na dependência de Deus e sermos um e o outro dependente um do outro. Aí o crente fala, eu não estou nem aí, não vou com a cara do irmão, não quero o irmão. Não haverá unidade na igreja. Deixa eu voltar meu raciocínio aqui para me poder completar. O irmão diz assim, pastor, se a gente andar no Espírito, a gente não faz as coisas erradas. A gente tem que se encher do Espírito, e aí a gente cheio do Espírito. Irmão, é o seguinte, Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, Adão e Eva não conhecia pecado, não. E Deus vinha conversar com eles lá na viração do dia. E o diabo os convenceu.
Aí o irmão fala, mas o Espírito de Deus habita em mim e o Espírito de Deus me guarda. Sim, lógico que nos guarda. O Espírito de Deus que dirige a nossa vida. Só tem um detalhe, muito sério na minha e na tua vida. Deus deixou na minha e na tua vida o livre-arbítrio. E nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus quando nós pegamos a nossa mente. É por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos, no capítulo 12, versículo 2 aos Romanos, ele diz para nós transformar o nosso entendimento. Tem que haver aqui, uma revolução na nossa mente. Mas essa revolução, essa limpeza, essa higienização da mente só acontece quando eu e você lemos e submetemos a palavra. Não adianta lermos, não adianta entendermos. O que adianta é nos submeter o que diz a Bíblia. E baseado nessa linha de que somos membros do corpo, que Cristo é a cabeça do corpo, e que cada um de nós membros, nós precisamos nos preocupar com os nossos comportamentos. O grande problema que parece que a igreja hoje nós estamos num problema seríssimo. Porque com a internet, porque antigamente os crentes ouviam a palavra de Deus na igreja e raramente ele tinha o contraditório, porque ele vivia na igreja. Mas hoje o crente ouve uma palavra na igreja e ele entra na internet e ele vai ver se o que o pastor dele falou está de acordo. Porque o pastor dele que ora, o pastor dele que jejua, o pastor dele que é marido de uma só mulher, o pastor dele que não faz rolo, o pastor dele que vive no limite da sobrevivência, não sabe nada. Quem sabe são, entre aspas, aqueles que se dizem ser e não são doutores, porque eles não se submetem à palavra. Aí o crente ouve a palavra e fala, meu pastor é radical, o meu pastor está por fora, porque para servir a Deus não tem que ser desse jeito não. Vai prestando atenção na minha conversa, que eu estou falando de unidade. Aí esse crente vem para a igreja, quando o pastor se manifesta, o pastor podia ser uma pessoa muito simpática, não, deixa o povo fazer, faz o que quer, anda do jeito que quer e acabou e pronto. Mas ele sabe que ele tem responsabilidade diante de Deus. E alguns no nosso meio ouve, diz que concorda, mas por detrás disso eu não concordo. A pergunta é, aonde está a unidade? A unidade, ela constitui, ela se expressa quando eu e você concordamos. Se eu sou das Forças Armadas, eu tenho que aceitar o regimento militar e tenho que agir, falar e viver como militar. Se eu sou crente, eu tenho que falar, pensar e agir como crente. Tem um irmão falou para mim assim, pastor, o senhor é pesado, viu? Eu falei, irmão, eu não sou pesado. O problema é o seguinte, eu não vou citar porque esse negócio vai para a internet, mas eu vou dizer um negócio, irmão. Nesses últimos dias da minha vida, eu estou muito preocupado, não com o que os irmãos acham a meu respeito, mas eu estou preocupado em me submeter ao que a Bíblia diz. E eu quero dizer para os irmãos, quando você começa a querer se submeter à Bíblia, você vai ficando uma pessoa muito estranha. Porque quando as pessoas querem ir para um lado, e você quer ir para o lado que Jesus mandou, fica difícil. E eu gostaria que os irmãos usassem de misericórdia comigo nessa manhã. E eu quero falar sobre unidade.
baseado na mudança dos nossos comportamentos. Eu não vou aceitar o meu pastor presidente falando, não vou aceitar os meus companheiros falando na mesa, se eu não mudar os meus comportamentos. Comportamento esses, irmãos, que Paulo termina dizendo que os que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. E Paulo está dirigindo essa fala a crentes. Ele não está falando com descrente. E eu estou muito preocupado nesses dias. Durante muitos anos, tivemos dando muita atenção para o exterior e esquecendo do interior. E sabendo que nós seremos salvos, não é pelo exterior. Aí o irmão disse, pastor, mas o exterior diz o que está no interior. Nem sempre. Porque aqueles religiosos do tempo de Jesus, eles estavam bonitinhos exteriormente. Mas Jesus olhou para aqueles fariseus e disse para ele, sepulcros caiados. Sabe o que tem dentro de vocês? Defunto. Sabe por quê? Porque não quer mudar comportamento. Nagash. E nós vamos entrar no céu, meu irmão, quando nós deixarmos os comportamentos que nos afastam da cruz de Cristo, que entristece o Espírito Santo de Deus. Então os irmãos têm um pouquinho de paciência, que eu quero ir com vocês lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. E usa de misericórdia comigo. Eu vou bem devagarzinho. Primeiro que eu tenho muita dificuldade para pregar. Então vamos devagarzinho. Irmãos, não haverá unidade na nossa igreja se nós individualmente não mudarmos os nossos comportamentos. Não se engane. Eu posso bater nas costas do pastor Joel Barbosa e ser um traidor. Mas se eu mudar o meu comportamento, Paulo, quando escreve, ele diz assim, saudai uns aos outros com ósculo santo. Paulo está dizendo ali, essa pandemia me ensinou muita coisa. Antes da pandemia, faz uns 2 anos que eu venho perdendo pessoas queridas. Deus já tinha me dado uma experiência tremenda. E eu quero falar para vocês aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Nós precisamos mudar para aparecermos com Cristo. Senão não vale a pena, irmão, perder tempo na igreja. Você vê, a palavra de Deus usa o corpo. Quando você está com uma dor lá no dedinho do pé, lá a unhazinha, lá no cantinho. Você pode estar com o melhor sapato, com a melhor meia. Você fala, rapaz, não vejo a hora de tirar esse sapato aqui. Mas por quê? Mas estou mal, hoje estou... Mal por quê? É o meu dedinho. Sabe o que significa isso, irmão? Nós não podemos estar reunidos aqui nessa manhã e termos diferença um com o outro. Não tem, não adianta, irmão, não adianta, não vamos para lugar nenhum, irmão. Nós não vamos para lugar nenhum. Primeiro vamos viver uma vida cristã frustrada. Quando Jesus disse que nós devemos ver uma vida abundante. Então, eu estou muito preocupado nesses últimos dias. Muito, muito, muito. E eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos lá. No capítulo 5, não haverá unidade na igreja, se não houver mudanças comportamentais em mim. Eu não vou me relacionar bem com o pastor Mailton se eu não estiver me relacionando bem com Deus. Eu só estarei me relacionando bem com Deus quando eu estiver me submetendo o meu ser
a palavra. Eu não faço o que eu quero. Paulo foi muito claro sobre isso. Ele fala sobre crucificar. Não é fácil ser crente não, irmão. E obreiro, pior ainda. É fácil ser obreiro? Mas vamos lá. Ó, irmão, vamos lá. Eu sinto que Deus vai fazer, depois dessa pandemia, nós vamos ser diferentes. Você já pensou, irmão, deixa eu tomar um pouquinho de tempo aqui. Você já pensou se nós, crentes, aqui reunidos, obreiros, sem mágoa, sem ressentimento, com nem... Quando eu olho para o Mailton assim, ontem eu tive vontade de dar um beijo no Mailton. Mailton com aquele vozeirão que ele tem, eu vi lá tal, a hora que eu vi, mas irmão, eu vou falar um negócio para os irmãos. E eu vou lá e vou cá. Usa de misericórdia comigo, em nome de Jesus. Irmãos, Deus te chamou, escuta aí, ó, companheiro, escuta aí, ó. Deus te chamou, minhas irmãs, meus irmãos, fique em paz. A obra que Ele te deu é o que você está fazendo. Tem irmão que Deus manda ele lavar vaso, e ele fala, não, eu quero construir vaso. Tem irmão que Deus manda ele ilustrar vaso, ele quer destruir vaso. Fica naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque nós seremos recompensados, não por aquilo que queremos fazer na obra, mas por aquilo que Deus tem colocado na minha e na tua mão. E a Bíblia diz que aquilo que chegar à sua mão, faça-o conforme as tuas forças. Não precisa brigar, irmão. Não precisa ficar enciumado. Você viu? Presidente só conversa com o irmão Joinville. Larga de ser bobo, irmão. O presidente às vezes está passando um olhinho em mim, meu filho. Você não sabe quanto eu já apanhei. Aí você está com ciúme porque está falando muito comigo. Troca de lugar comigo. Só que Deus já me treinou para apanhar. Mas não é isso aí, vamos lá. Capítulo 5, verso 19. Já vamos entrar no 19 lá, vamos lá para frente. Porque as obras da carne, presta atenção, não haverá unidade da igreja quando eu e você não tivermos o domínio da carne. Você já viu crente bravo na igreja? Alguém aqui já viu crente bravo na igreja? Quem já viu, levanta a mão. Abaixa. Quem já viu obreiro, pastor bravo? Vou perguntar coisa perigosa agora. Agora é perigoso o que eu vou perguntar. Agora as irmãs não levantam a mão não, porque senão vai arrumar confusão. As mulheres casadas, marido na igreja, aleluia, paz Senhor, minha irmã, aleluia. A irmã fica pensando, meu marido podia ser 5, né? Já não falei para você, que conversa é essa? Fica quieto aí, não sabe nada, tal. Meu irmão, agora pergunto, se ele não tem controle, domínio, com a sua parte, consigo mesmo, vai ter controle, domínio, relacionamento perfeito comigo? Ai, nada, meu irmão. Vai me fritar. Não teremos unidade na igreja se não houver mudança individual em nós. E é interessante esse mistério, porque por que o Espírito de Deus não me enche de tal maneira e eu pá! Aleluia! O que foi? Estou na graça.
pisou no pé, aleluia. Me deu tapa aqui, aleluia. Por que a gente não fica assim? Porque é o seguinte, meu livre-arbítrio, meu irmão. O Espírito habita em mim. O Espírito de Deus diz como é que é a palavra. Agora, eu, Joinville, tenho que me submeter. Aqui a palavra diz. Ajudar quem nos ajuda é fácil. Mas ajudar quem te prejudica, meu irmão, mas a Bíblia diz para ajudar. E quando eu e você fazemos assim, aí dá tudo certo. Mas vamos lá. Vamos falar de prostituição. Então eu sou muito fraco e realmente não é questão de ser fraqueza, é questão de não ter mesmo conhecimento. E eu quero falar da prostituição. Ação de prostituir. Eu fui no dicionário de português. Ação de prostituir, comércio profissional do sexo e o uso degradante de alguma coisa. A prostituição, ela prostituição sexual, porque sempre a gente, quando lê o texto, a gente já vai para a prostituição sexual. E que é verdade. Tá? Nós estamos vivendo um contexto, irmão, que o errado está certo e que o certo está errado. E as pessoas hoje dizem assim, pastor precisa aprender. Aprender o quê? O espírito da época. E qual é o espírito da época? Politicamente correto. E o que é politicamente correto? Você não pode, pastor, falar do pecado dos outros, pastor. E o senhor ficar falando de pecado dos outros? Você já pensou Paulo nos nossos dias? Você já pensou Jeremias? Ezequiel? A Bíblia diz que nós somos profeta. Profeta entrega o recado de Deus para quem Deus determinou para entregar. Agora é o seguinte, meu amado. Se quem vai receber vai obedecer, é outra questão. Mas pode ser que quem vai ouvir vai fazer você correr para a caverna e você vai ter que se esconder. Irmão, fique em paz. A palavra diz, nós pregamos. Agora, para pregar essa palavra, meu irmão, você precisa estar no Espírito. Jesus anda 3 anos com os discípulos ali. Você imagina que escola teológica que ele esteve com a própria palavra encarnada. Aí Jesus olha para ele e diz assim, mas tem um detalhe, vocês não estão prontos ainda não. Para nós aqui estaria pronto, para ser obreiro, para separar. Para Jesus não, vocês não estão prontos não. Vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora, esses discípulos que são cheios do poder, que pregam, eles vão ter dificuldades no seu ministério. E eles vão se corrigindo. O segredo da vida cristã não é errar. O segredo da vida cristã é termos a capacidade de acertarmos, de nos corrigirmos. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas eu logo deixei as coisas de menino. O que significa isso? Você já viu aquele obreiro cheio de coisas, cheio de achar que é? De repente ele vê que não é nada, mas vamos lá para o texto. Vamos lá para o texto, que eu fico muito alegre aqui, aí não vou. Bom, então a prostituição, ela não está só ligada à parte sexual, ela está ligada à prostituição espiritual. Deixa eu falar um negócio aqui para os irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias, Paulo escrevendo a Timóteo, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Presta o texto. A doutrinas, a ensinamentos de quem? Demônios. Olha aqui como o texto é forte. Nos últimos dias, apostatarão, quer dizer, pessoas vão deixar a fé. Escuta aqui, ó o perigo, é o perigo. Foi por isso que Jesus disse, pelos frutos conhecereis. É pelos frutos. Apostatarão da fé, se apostatam da fé e saem do nosso meio, glória. Mas o problema é que alguns
Se apostatam, isso é, deixam de crer, mas continua. E é aí, meu irmão, que a gente vai olhar e vai conhecer pelo fruto. Mas eu vou chegar lá, tem um negócio tremendo lá na frente. Bom, então o irmão torcer a palavra de Deus, fazer... Sabe, o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Hoje nós estamos tentando fazer uns acertos, querendo conciliar. Irmão, o irmão errou. Deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Será que eu falo? Irmão, fala a verdade entre nós aqui. Se tem... Irmão, eu vou falar. Me desculpa, mas vou falar. É difícil, mas eu tenho que falar. Hoje nós estamos tentando acertar o que não dá mais conserto. Eu vou falar por parábola. Quem é solteiro aqui? Solteiro, viúvo, viúva, que ainda vai casar, está esperando casar, levanta a mão. Tem ninguém? Só tem eu? Irmão, é o seguinte, irmão. Você casou a primeira vez, ficou viúvo, você pode casar a segunda. Mas se casou a segunda, irmão, você não pode deixar a esposa. Pastor, mas eu não percebi, é uma tribulose. Então você tem que orar até ganhar essa tribulosa para Jesus e fazer dela uma santa mulher de Deus. Pastor, casei com um homem que é uma tribulação pura. Você agora vai ter que ganhar ele e sem palavra, mas não pode deixá-lo. Mas vamos para frente. O negócio está feio, irmão. O negócio está ficando feio. E vai ficar pior. E vai ficar pior. Eu tenho sentido, meu irmão, na pele. Bom, impureza. Impureza eu preciso ficar explicando para os irmãos. Aquilo que é puro, deixa de ser puro. Pureza no olhar, pureza no falar, pureza no ouvir. Você não fala, você não faz, mas gosta de ouvir. Você não fala, você não faz, mas você gosta de ver. E aí, você imagina o Espírito que está em mim e você. Aí a gente vem para a igreja. Nessa condição. Você vai se relacionar bem, você vai ter comunhão? Vai nada, meu. Você vai ter misericórdia? Vai nada, meu irmão. E nós estamos vivendo um contexto, o irmão diz, irmão, esse negócio aqui do diabo, o diabo que celular é do diabo, o diabo não tem nem a chave da casa dele, vai ter celular, vai ser dono de celular. O problema não é o celular, o problema é quem está com o celular na mão. A pureza, meu irmão. Aí o irmão fala, não, pastor, você quer ser muito santarrão. Não é questão de ser santarrão, não. Não é questão de ser, é ser obediente à palavra. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. E sede santo em toda a vossa maneira de viver. E tem mais. E sem santidade ninguém verá o Senhor. A coisa é forte. E eu não vou... Vamos lá para frente. Emulação. Está aqui no texto, né? Que fala aqui emulação. É a ação de emular, disputar preferência. Algo com alguém. Querer ser... Não, meu irmão, Jesus é Deus. Ele toma a forma humana, 100% Deus, 100% homem. Jesus se esvazia da sua divindade e toma a forma de servo. Aí ele fala para mim e para você, ô Joinville, olha para mim, aprenda comigo, Joinville. Você está pensando que você é o quê? Eu era tudo e me fiz de nada, você não é nada. E quer ser o quê? Eu vou repetir.
Jesus disse para mim assim, eu era tudo, Joinville, e me fiz de nada, e você, Joinville, não é nada, quer ser o quê? É forte. Mas vou ler aqui, isso aqui. Superar o outro, ser melhor do que o outro, querer tocar melhor do que o outro, cantar melhor do que o outro, fazer melhor do que o outro. Irmão, aqui não é um campo de disputa. Aqui é uma reunião de servos e servas. Cada um tem a sua função. Tem alguém que está pegando água, tem alguém que está pegando a pedra, tem alguém que está... Cada um está na sua função, meu irmão. Cuida da sua vida, que Deus cuida de todos nós e vamos para o céu. Não seria mais fácil a gente ir na igreja sem ninguém disputar nada com ninguém, querer ser? Eu vou... Deixa para lá. Deixa para lá, senão vou... No versículo 20, diz aqui fala das obras manifestas, quais são prostituição, impureza, fala da lascívia. Mas eu quero pular e quero para o versículo 20, que diz assim, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja e dissensões. Olha que coisa interessante que eu peguei e eu quero ler para os irmãos. A questão do texto diz sobre inimizade. O que é inimizade? Agora, vamos ser muito sinceros, viu, irmãos? Muito sinceros. Às vezes você olha para a pessoa, você não tem uma empatia com a pessoa. Agora, presta atenção que eu vou falar, é muito forte. Você olha para uma pessoa, você não tem uma empatia com ele, ou com ela. Mas ele é seu irmão e sua irmã. Qual é a minha obrigação que não tive empatia com ele ou com ela? Estou perguntando para os irmãos. Buscar ter empatia. Eu não posso olhar para o irmão e desprezar o irmão. Eu não posso, na igreja, dizer que olhei para o irmão e não fui com a sua cara. Por quê? Ele foi comprado pelo mesmo sangue e é filho do nosso Deus. Aí os irmãos querem ir lá para o Antigo Testamento. Pastor, mas tem um detalhe. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Aí eu falo, mas Paulo aí faz citação, Paulo não quis andar com o rapaz lá, mas depois no final pode estragar ele é muito útil no ministério. Meu irmão, não tem no ministério, escuta aí que eu vou falar para você nessa manhã. Se você tem diferença com alguém no ministério, o teu ministério não vai prosperar. Aí você fala, não pastor, lógico que pode. Você pode abrir muitas igrejas, você pode ter muitos membros, mas escute uma coisa, você está em falta. Não é a quantidade de trabalho apresentado a Deus que nos credencia diante de Deus, mas é a nossa obediência à palavra de Deus. Tem muita gente grande que será rejeitado naquele dia. E muita gente pequena que se acha, irmão, não tem grande, não tem pequeno no nosso meio. No nosso meio tem servos e servas. Dá para entender isso? Às vezes a gente fala, mas quem sou eu? Quem é nós? Não somos nada, meu irmão. Mas vamos lá para frente. Inimizade. O que é inimizade? É a questão da pessoa não gostar do outro. Mas não gostar do outro por quê? Você já pensou? Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que por natureza nós éramos inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou-nos de tal maneira que deu seu único filho Jesus para morrer no meu e no teu lugar. E nós nos tornamos filho de Deus. O grande segredo de ser amado, presta atenção aí, isso é um segredo. Não vou falar para quê, mas vou falar por parábola, viu, pastor? Sabe qual o grande... Porque tem um negócio sério aqui. Seríssimo. Você sabe o segredo para você ser amado? Sabe? É amar. Você só colhe o que planta. Não reclama.
Se você semear muito, eu estou falando por parábola aqui. Se você semear bastante, bastante você vai colher. Tá? Mas vamos lá para frente. Ira. Sabe o que é ira? A pessoa ficar irado com o outro. Alguém já ficou irado aqui, irmão? O problema não é que irá. Tem aqueles momentos de repente. O problema é viver bravo, nervoso, nervosa. O irmão falou, você não fica nervoso? Eu falei, não, irmão, eu fico, mas eu não permaneço no nervoso. Por quê? Porque eu tomo chá de raiz de Jessé. Tomo 3 vezes ao dia. Na hora que você vai ficar, a minha esposa diz assim, você parece que está nervoso hoje, Joinville. Eu falei, você acha? Ela falou, eu estou achando. Melhor remédio, irmão, para curar nervoso de crente, de obreiro, é se prostrar na presença de Deus. Mas tem uns crentes, irmão, quando eu vejo aquele irmão, não, meu irmão, quando você vê aquele, você já pensou se Deus olhasse para o irmão Joinville? Quando eu vejo Joinville, mais Joinville, tribuloso, nada, meu irmão, ele olha com um olhar de misericórdia. Começa a mudar, irmão. Sabe aquele parente bonito que você tem em casa? Que a gente não vai falar o nome, que não tem alça? Que só nos prejudicou. Você fala, eu vou falar, esse daqui não dá não, não dá. Começa a ter atitude, comportamento de amor, que você vai ver que ele vai mudar e vai ser bênção. Mas a gente não quer entrar pelo caminho. A Bíblia fala de peleja, né? Pelejas. E diz aqui, ficar medindo força com o outro. Irmão, sai dessa vibe. Essa vibe não é de Jesus, não. Vamos entrar no Espírito, irmão. Vamos entrar no Espírito de Deus. Né? Dissensões. É a mesma coisa, irmão. Crente, eu vou falar umas coisas, irmão. Está acontecendo umas coisas nos nossos dias. Quando eu olho para Jesus, olho para a Bíblia, e vejo alguns comportamentos humanos, eu falo, tem alguma coisa errada. E vou dizer uma coisa para você. Você não tem que procurar decorar a Bíblia. Você tem que pedir a Deus para praticar o que você já conhece. Você vai viver feliz. Você vai estar na prova, irmão. Escuta aí, ó. Qual o segredo, pastor, de obedecer? Segredo de você obedecer a Bíblia, as pessoas te caluniam, as pessoas te... E vou dizer para você, escuta... meu irmão. Quem não ora, escuta aqui, ó, um aviso aos navegantes. Se você não ora, e você está... Presta atenção que eu vou falar, hein? Se você não ora, e está trabalhando na obra, você não está trabalhando, você está atrapalhando. Vou repetir. Se você não ora, e você está trabalhando, você na realidade não está trabalhando, você está atrapalhando. Porque quem não ora, quem não se submete a que a Bíblia diz, ele vive na dimensão da carne. E ele quer resolver os problemas da igreja com seu braço. E os problemas da igreja não resolvem no braço. Os problemas da igreja e dos crentes se resolvem no espírito. É Deus que muda o coração do homem. Escute aí que eu estou falando para você. Vou falar igual meu presidente. Estou todo arrepiado. Se você não ora, cala a sua boca. Fique quieto, quieta. Porque na hora que você começar a orar, você vai continuar quieto. Você não vai prejudicar a obra. O irmão veio conversar comigo, eu disse, irmão, vamos orar. Ele olhou bem para mim, pastor, se a gente vem falar com o senhor... Mas, meu irmão, você resolveu o problema? Ele falou, não. Você acha que eu vou resolver o problema? Ele falou, também não. Quem pode resolver o problema? Deus. Então, com quem que a gente tem que falar? Com Deus, então vamos orar. Mas o grande problema nosso, que a gente vai tentando arrumar, mexer na obra de Deus, achando que vai dar certo. Irmão,
quem estabeleceu essa igreja aqui foi Deus, quem mantém a igreja é Deus, quem nos salvou foi Deus, quem nos mantém na presença dEle é Deus. Mas tem um detalhe, nós temos que mudar os nossos comportamentos. Não é olhando para o irmão, é olhando para a Bíblia. É a Bíblia que diz e nós fazemos. Tá bom? Diz mais. Inimizade, já falei da porfia. A outra coisa que eu queria falar para os irmãos aqui, que é muito interessante. Os irmão, deixa eu falar uma coisa. O irmão acho que mandou um zap, ele não mandou para mim. Porque depois ele ligou e falou, pastor, o senhor me perdoa. Foi por quê? Eu mandei para o lugar errado. Mas irmão, ele mandou um zap para mim. Eu disse, irmão, imediato ele ligou para mim, pastor, me perdoa. Eu falei, por quê? Eu acabei de mandar um zap para o senhor aí, e eu nem sabia, eu fui lá abrir. Não abre não, pastor. Não abre não, pastor, pode mandar. Isso é uma tribulação. Meu irmão, Irmão, nós vivíamos no mundo, irmão, comendo lavagem. Agora nós somos crentes. Nós nos banqueteamos na presença de Deus. Tudo que é santo, tudo que é de boa fama, nisso pensar, isso fazer. E a gente vai vivendo, e acha que dá tudo certo. Não dá certo não vai dar certo não. Invejas. Aqui ninguém tem inveja de ninguém. Se existe um lugar que ninguém tem inveja um do outro, é no ministério. Ministério, ninguém tem inveja do outro. O irmão comprar um carro e você querer ter o carro, comprar um carro igual, isso não é inveja. O irmão serviu como parâmetro para você. O irmão entrou na universidade, fez pós-graduação, foi promovido, foi para o exterior, e você quer caminhar no mesmo caminho do irmão, isso não é inveja. A inveja, você não fica satisfeito com o sucesso do outrem. Você viu o irmão lá que... mas que nada, irmão, aquilo é só barulho. Aquilo é só barulho. Ele não fica satisfeito com o bem que as pessoas falam a seu respeito. Você viu como o ministério de Perus tem... você está crescendo, mas você não sabe o que tem nos bastidores. Sabe o que tem nos bastidores? Muita oração e jejum e quebrantamento. Vou fazer um exemplo mais próximo. Sabe aquele parente seu que prospera na sua família e não vem na sua casa? Aí alguém diz, sabe fulano está bem. Mas lógico, nem olha para a família. Ciumento. Mas no ministério não tem inveja não, ninguém é invejoso. Homicídio. E achei interessante o texto aqui. A Bíblia diz, irmão, nós precisamos tomar cuidado. As pessoas falam o que eles não sabem, fala que eles não viu. As pessoas precisam ficar esperto, irmão. A Bíblia diz que no nosso meio tem maledicências, pessoas que ficam falando coisas más. A Bíblia diz que no nosso meio há caluniadores, pessoas que caluniam o outro. A Bíblia diz que no nosso meio tem difamadores. Você sabe que eu fiquei sabendo do irmão Joinville? A irmã falou, não sei. Rapaz, aquilo lá é só casca. Aí o irmão que ouviu, que tinha você em consideração, ele olha para você e quando ele olha para você fala, é só casca. Mas o que provocou, que semeou a contenda, que semeou, ele chega para o irmão e fala, e aí, irmãozão, como é que vai, querido? Tá bem. Aí a pergunta é, eu não estou sabendo de nada que ele falou de mim. E o irmãozinho lá está olhando eu já com um olhar diferente de desconfiança. Mas o que falou? O fuxiqueiro, o mexeriqueiro, bate nas minhas costas e diz, tudo bem, pastor Joinville, como é que vai? E até me abraça, até que é da ósculo santo. A pergunta é, como é que fica essa fatura? Como é que se acerta essa fatura? Eu não estou sabendo de nada. O irmãozinho lá ficou escandalizado comigo.
E o que semeou a desgraça, fica bem com o outro, fica bem comigo. Por isso que ninguém vem trazer conversa para mim. Trouxe, eu falo, então vamos provar. Você chama? Não, não. Então acaba a conversa, irmão. Não havendo maldizente, acaba contendo. Agora eu pergunto, haverá unidade se nós temos essas pessoas no nosso meio fazendo isso? Lógico que não tem. A unidade consiste, meu irmão, primeiramente em mudança pessoal. Eu tenho que me mudar com comportamento com meus companheiros. Ser homem sincero e verdadeiro com cada um dos meus companheiros. E acabou e pronto. A unidade. Irmã, é assim que funciona. Se eu estou bem com o irmão, estou bem com o Flávio Pena, estou bem com os irmãos, bem com o pastor Antônio, vamos fazer uma oração? Está bem todo mundo, bem um com o outro? Vamos fazer uma oração, meu irmão, a hora que reúne, que levanta a mão. O Espírito que está em mim, que está em cada um dos irmãos, achar lugar no nosso meio, aí levanta o irmão cheio de graça, que tem o dom da profecia, o irmão que tem o dom de língua começa a falar língua, o outro começa a interpretar. Mas, irmão, se o negócio não for nesse nível, você faz oração igual o sacerdote romano. Escreve a oração e lê a oração. E sabe o que acontece no nosso meio? Nada. Nada. A Bíblia diz que nós somos instrumento, nós somos luz, nós somos o sal. Então a questão da unidade, ela está baseada em mudança comportamental individual de cada membro. Você já pensou uma igreja, não importa o tamanho da congregação, onde todos os irmãos se submetem à palavra, não tem um irmão com necessidade. Deixa para lá. A Bíblia diz que lá no Novo Testamento, a graça de Deus era tão forte, a manifestação da graça era tão forte, os irmãos se submetiam à vontade soberana. Meus queridos, esse negócio de ficar mudando de igreja, porque não vai com a cara do pastor, escute aí, ó. Escute aí, ó. Adolescente, regra geral, não estou falando das exceções, estou falando da regra geral. Todo jovem adolescente, ele chega a papai e mamãe e fala, querida mamãe e papai, fala que o teu filhinho ouve. É assim? É assim? Eu estou perguntando quem tem filho adolescente. Ele olha bem, na obediência, ele não fala nada, mas ele olha bem para a cara do pai e da mãe e fala, Quem são as pessoas legais com ele? Os amiguinhos, que deixam eles fazer o que querem. Pastor bom, meu irmão, é pastor que te corrige, que te coloca no prumo, que te cobra. Você na hora não sente nada, você fica até com... E eu vou mudar. Vai mudar para onde? Que hoje o negócio está feio, viu, irmão? Eu vou falar assim. Nós estamos... Logo. Ai, não vou falar, senão eu vou ficar... Mas o negócio está ficando feio, irmão. Feio. É bom, foram falar lá com o João, e aí ele falou assim, é bom que ele cresça, e que eu... meu irmão, irmão, ele tem que crescer, a glória dele, ele não divide a glória dele com ninguém. Irmão, se Deus te usou, a alegria é sua, mas a glória é dele. Quem fez foi ele, tá bom? Vamos lá mais. Versículo 21. Homicídios, bebedice. Bebedice eu nem vou falar que nós somos assembleianos. Eu quero crer que aqui essa conversa não tem espaço no nosso meio. Crente assembleiano não bebe bebida alcoólica, hipótese nenhuma. Porque se tiver... obreiro ou crente no nosso meio que bebe bebida alcoólica, realmente ele vai ser uma das pessoas que vai causar dissensão. Porque ele não está de acordo. A Bíblia diz para nós sermos sóbrios. E quando você vai no dicionário, o dicionário tenta dizer que sóbrio é você beber pouquinho, mas depois ele mesmo se corrige e diz que ser sóbrio é você não beber nada. Você está no seu perfeito juízo. E crente tem que ser sóbrio. Não tem negócio de beber não, tá certo? E aí fica com as conversas aí.
Glutão. Irmãos, teu irmão fala assim, fique chateado não, hein? Pastor, eu engordo só com água. Vou levar você para minha casa, durante 30 dias eu vou te dar água. Depois de 30 dias eu vou pôr você na balança antes da água e depois da água. Meu irmão, a minha esposa estava no hospital e ela conversando com a outra paciente. Pastor, o senhor dá um toque aí. Com a paciente, e a paciente falando com a minha esposa. Dona Regina, eu engordo só com água. E o médico estava chegando. O médico falou, sou médico há 40 anos. Sou pesquisador. Eu nunca vi ninguém engordar com água. Eu não vou dizer o irmão, porque o irmão já dorme no Senhor. Mas eu congreguei com o irmão e numa das convenções que nós fomos, nós ficamos hospedados, pastor, no hotel. O hotel era um hotel bom, viu, Josué? E você sabe que hotel de manhã, aquele café de hotel é tremendo. Aí o irmão pegou um prato, e os pratão de hotel, uns pratão grandão, né? Tal. O irmão foi lá e tchau, fez um pratão e pôs na mesa. Eu falei assim, ele não vai comer demais, ele não vai comer tudo isso. Quem comer disso? Ele voltou lá na mesa e pegou o que não está faltando. Irmão, essa glutonaria é o excesso da sua necessidade. Presta atenção, hein? Eu estou mandando 2 recados aqui. O excesso da sua necessidade vai te provocar uma doença. Então o crente tem que ser comedido, até para... Tem uns irmãos que eu vou te falar, glória mesmo. Mas vamos lá. Agora eu quero aqui. Outro dia eu estava conversando com o presidente e ele me chamou a atenção. A Bíblia diz, e coisas semelhantes a essa, que são inimizade, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Presta atenção. Se nós estivermos enquadrados numa dessas aqui, eu terminei falando com os novos convertidos sobre esse assunto. Irmãos, eu confesso para você que na 3ª aula, eu disse, Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu quero te pedir perdão, porque até agora, Senhor, eu tenho andado errado. E eu quero falar uma coisa para vocês nessa manhã. Se você ouvir a palavra, ou se você ler a palavra, e ela não provocar mudança na sua vida, você não entendeu a palavra. Você pode pegar dicionário para ensinar até na escola dominical, mas você só vai aprender o dia que essa palavra mudar a sua vida. E o dia que ela mudar o seu comportamento, que é individual, você vai tratar bem sua esposa, você vai tratar bem os seus filhos, você vai tratar bem os seus vizinhos, você vai tratar os irmãos do ministério. Você será um homem, uma mulher, um crente, uma crente leal. Pessoas em que eles poderão confiar em você. Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa que está na prova. A lágrima está descendo. A ferida está doendo. Mas o Espírito está mexendo, te confortando e te consolando. A irmã olha para você, como é que vai? Tudo bem. Rapaz, você viu o que o pastor fez com você? O que ele fez? Você fica blindado contra os dardos inflamados. A pessoa está... Irmão, outra coisa, o pastor Elias falou uma coisa aqui um tempo e eu vou concordar com ele. Não põe a carga debaixo do... põe o seu ombro debaixo da carga dos outros, não. Tem irmão que tem que ficar na prova mesmo até ele se humilhar. Tem gente que você vai falar com ele, aleluia, glória, tá. Meu irmão, pisa no pé dele. Rapaz, aquele carneirinho vira, sei lá, meu irmão.
Eu tive uma experiência no ministério, meu irmão, oh, glória, aleluia e tal. E um dia eu vi uma situação. O irmão falou, olha para mim, me respeita, rapaz. E pá, eu falei, meu Deus, é hoje que eu apanho. Irmão, Jesus diz, aprendei de que sou e aí ele completa. E aí encontrareis paz para as vossas almas. Deus abençoe, continue guardando vocês. E diz aqui o 22, mas o fruto do Espírito é caridade. Você é amoroso. Você tem gozo, independe do que você está passando. Você tem paz. Você é uma pessoa que transmite paz. É igual aquele hino do Jairinho, calmo, sereno, tranquilo. Quando você não se submete à palavra e a palavra não muda você, você vive um crente atribulado. Você tem longanimidade. Você demora para estourar. Você ouve. Você pondera. Você aceita. Meu irmão. Bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Aqui o negócio é a crucificação, meu irmão. Quer ser crente, quer ir morar no céu? Eu acho engraçado uns crentes que querem se ir embora. Ele fala assim, eu estou indo embora da igreja. Mas para ir embora, aqui não dá mais para mim, pastor. Aqui não dá. Aí você pergunta para ele, mas você orou? Irmão, eu já venho orando há muito tempo. Pergunto para ele novamente, você orou? Irmão, eu já falei para o senhor. Eu já venho orando. Eu estou perguntando, você orou, irmão? E precisa orar, pastor? Meu irmão, se Deus tem prova com você aqui, e a prova na vida do crente é para acertar, para mudar o nosso caráter, não adianta você mudar. Porque se Deus é na sua vida, aonde você chegar, você vai ter que dar continuidade na sua prova. É igual faculdade, você está estudando aqui, aí você leva, chega lá, a pessoa diz, eu quero me matricular no 2º ano. Cadê o histórico? Então falta essa e essa matéria. Tem alguém na prova aqui? Só os que estão na prova, levanta a mão. Só os que estão passando prova, levanta a mão. Só os que estão, porque os que não estiver passando prova, tá bom. Os que não estão passando prova, o próximo irmão que perguntar na outra vez, vão levantar a mão. Porque a vida cristã é essa. O dia que nós ficarmos sem prova, toda vez que Israel abandonou Deus, Israel estava muito próspero. Toda vez que Israel buscava a Deus, Israel estava na prova. Que Deus os abençoe. Só teremos unidade em casa, aonde nós estivermos, se nós estivermos obedecendo a santa e gloriosa palavra de Deus. Somos crentes, somos salvos, mas precisamos mudar os nossos comportamentos para sermos luz e sal, para dar tempero aonde estivermos, dar o gosto e iluminar aqueles lugares que estão em trevas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.